da vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão bramando, buscando a quem possa tragar. A qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Glória a Deus, essa é uma palavra que eu quero ler no início, e eu também quero ler ao final da palavra. Essa palavra resume bem aquilo que a gente vai meditar aqui. Aí agora eu peço aos irmãos, por gentileza, que guarde essa página, e agora vá para Neemias, o livro de Neemias. E eu queria compartilhar com a igreja um pouco sobre Neemias, que já foi estudado nos jovens, já foi estudado aqui nos púlpitos dessa igreja, mas eu queria trazer alguns pontos, a serem refletidos aqui, em parte da história de Neemias, que foram resumidos, inclusive, fazem um link com 1 Pedro 5. Porque esse livro, ele fala de uma linda história de reedificação. É uma edificação novamente, porque já tinha havido uma edificação de uma cidade, de um povo, mas esse povo se perdeu, esse povo ele desobedeceu a Deus, esse povo foi levado cativo, a cidade foi destruída e ficou um cenário de muros fendidos, de portas caídas, portas queimadas e muros fendidos. Esse era o cenário de Jerusalém. E o Neemias estava nesse momento atento àquilo que estava acontecendo, e ele agiu. E a forma como ele agiu, a forma como ocorreu esse movimento, que eu diria que foi um movimento inspirador de reedificação, é uma forma maravilhosa, que ele nos inspira nas nossas vidas, nos processos de reedificação que nós possamos ter na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, em uma área específica da nossa vida. Então, em pontos ou áreas, muitas vezes grandes ou menores, ocorre ou existe essa necessidade de reedificação. Mas, no livro de Neemias, você vê algo grande acontecendo, algo inspirador também, porque era uma grande obra, foi uma grande obra, foi necessário mobilizar muita gente. Mas o principal aí é que há um patrocínio não humano, é um patrocínio divino, é o patrocínio de Deus, nosso Deus. E esse é o ponto mais importante, é quando você sabe que o Senhor está na frente, que o Senhor vai abençoar, que o Senhor tem uma promessa, o Senhor tem uma palavra, o impossível acontece. E nesse processo de reedificação, e muitas vezes nesse momento onde se encontra Jerusalém, aqui registrado no livro de Neemias, onde Neemias ora a Deus e confessa pecados, e sabe que Jerusalém está nessa situação por questões de desobediência. Mas ele invoca ao Senhor, e pela palavra do próprio Deus, pela misericórdia do próprio Deus, ele diz: Senhor Deus, eu sei que nós desobedecemos, eu sei que nós pecamos, mas a tua palavra também fala que se nós confessarmos nosso pecado e nos convertermos a ti, nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor, conforme a tua palavra, ele diz, não importa onde nós estejamos, o Senhor vai nos ajuntar novamente. E ele creu, ele se apossou dessa promessa, dessa palavra, e orou nisso, e o Senhor patrocinou esse projeto. Isso tem relação com a Santa Ceia, porque também
o homem pecou contra Deus e a humanidade estava em guerra com Deus. E Jesus veio à Terra para esse ministério da conciliação, e pelo amor e pela graça do Senhor, Ele patrocinou isso. O Pai, o Deus Pai, que mandou o seu próprio Filho. E houve um processo de reedificação do mundo inteiro. Mas antes de passarmos para a Santa Ceia, eu queria refletir com a igreja um pouco sobre o livro de Neemias e a semelhança dele com esse trecho de 1 Pedro que nós lemos agora. Capítulo 1 de Neemias, ele fala sobre o início dessa história, quando Neemias estava em um lugar servindo ao rei como copeiro, e ele perguntou como estão os de Judá, como estão os judeus. E versículo 2, e aí um colega, um irmão, disse a ele: olha, alguns de Judá e os judeus escaparam, e aqueles que restaram do cativeiro estão em Jerusalém. Versículo 3, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. Grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Então era essa a situação de Jerusalém. No capítulo 2, versículo 3, diz assim: como não estaria triste o meu rosto, ele falando com o rei, né? Como estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolada, tendo sido consumidas suas portas a fogo. Então essa era a situação de Jerusalém, uma cidade assolada, uma cidade com muros fendidos, e uma cidade com suas portas queimadas. Essa era a situação de Jerusalém. Então não sei quantos aqui já tiveram a triste experiência de ser roubado, ou o carro, a casa, ou algo seu. Mas quando você percebe que houve aquilo, você percebe pelas evidências. Aí se for o carro, você vai ver aquela janela quebrada, aquela porta ali amassada. Se for a sua casa, você vai ver também a porta ali amassada, alguma coisa quebrada. O fato que são evidências. E Jerusalém, registrado aqui no versículo 3 do capítulo 1 e no 3 do 2, são evidências de um cativeiro, evidências de uma cidade que foi invadida. E quando eles invadem aquela cidade, levam as pessoas, e aí eles destroem a proteção daquela cidade. E aqueles muros que outrora protegiam aquela cidade, eles foram derrubados. E aquelas portas que eram os pontos de entrada e saída daquela cidade foram queimadas. Então essa é a situação de Jerusalém. E eu pergunto aqui a você, aqui para iniciar a palavra, qual a sua Jerusalém? Qual a sua Jerusalém? Às vezes a gente está em uma situação meio que parecida com Jerusalém, ela está assolada. O inimigo tomou conta, os muros já não existem mais, as portas foram queimadas, existe um acesso completo do inimigo, e aí está em uma situação onde o povo está em cativeiro, o inimigo está em total controle ali, e você está subjugado. Muitas vezes é uma família inteira que está subjugada pelo inimigo. Muitas vezes é uma igreja inteira que está com seus muros fendidos e as suas portas queimadas. E dois termos ficaram fortes no meu coração: muros fendidos, portas queimadas. Muros fendidos, portas queimadas. E será que em alguma área da minha vida, ou até na minha própria vida, existem muros fendidos e portas queimadas, por onde agora entra o inimigo e sai? E será que
O inimigo já está no controle. Eu já sou agora pequeno e ele virou um grande opressor. Isso pode acontecer em famílias, isso pode acontecer, como eu falei, em igrejas, isso pode acontecer na nação, em nações. E muitas nações estão espiritualmente nessa situação por ter dado lugar ao pecado, e esse pecado faz com que, consequentemente, os muros caiam, as portas se queimem, e a gente fique totalmente vulnerável. É uma situação de vulnerabilidade. Aí, mais uma vez, eu pergunto, qual a sua Jerusalém? Por outro lado, eu também pergunto, o que precisa ser restaurado? Algo precisa ser restaurado? Se tem uma Jerusalém, ou seja, tem uma situação parecida com essa registrada no livro de Neemias, algo precisa ser restaurado. E se algo precisa ser restaurado, um Neemias precisa ser levantado. Quando a obra é coletiva, quando a obra é complexa, ela precisa de um Neemias, alguém com sangue no olho e com humildade e com fé, que possa recorrer ao Senhor de fato para resolver uma situação. Muitas vezes na família, com muitas pessoas, mas há ali um Neemias que cai, onde cai a ficha, daquela coisa que aconteceu, e ele recorre ao Senhor. E a partir daí, desse ponto, eu queria falar com a igreja exatamente sobre esse processo, essa reedificação, esse movimento. E esse movimento, diferente dos movimentos pregados aí pelos coaches, pelos cursos de liderança, ou pelos livros, de guerra, livro de administração, eles tratam, a coisa bem triunfalista. E a primeira coisa que Neemias fez, e eu acho que isso não estaria em nenhum livro do mundo, foi se humilhar. Reconhecer e se humilhar. E se você for perceber no capítulo 1, quando ele soube das notícias, versículo 3, eles disseram-me, os restantes que ficaram no cativeiro lá na província estão em grande miséria, desprezo, o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Aí no 4, ele sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, e aí a gente precisa aprender com Neemias e ser como Neemias, assentei-me e chorei, lamentei por dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A primeira ação de Neemias ali, diante dessa situação complexa, foi ajoelhar, orar, se humilhar, buscar o Senhor. E será que é a primeira reação nossa, é a primeira ação nossa diante de uma situação como essa na nossa vida? Será que nós temos nos humilhado? Será que nós temos buscado a Deus em oração? E aqui ele fala sobre uma oração, registrado aqui no capítulo 1, não é oração comum. É aquela oração relâmpago. Também não é aquela oração automática ou oração religiosa. É uma oração onde há choro. É uma oração, como está registrado aqui no versículo 4. Há lamento. Não é uma oração rápida. São vários dias de lamento, de choro. E é algo que a gente precisa exercitar bastante nos nossos dias, que se chama jejum. O jejum, em alguns pontos da Bíblia, também é colocado como uma humilhação. Também é colocado como uma humilhação que vem pela a nossa humilhação, a nossa carne. Quando a carne pede uma coisa, eu digo não para ela, por meio do jejum. E aí, você começa a dizer não para a carne, mas você começa a dizer sim para algo que está no reino do Espírito. Então, quando você começa a jejuar, quando você começa a orar, quando você se humilha diante do Senhor, talvez o mundo, ele esteja clamando a você atenção. Mas quando você fecha a porta para o mundo, você abre uma porta para o céu, uma porta para o Senhor. E aí, Neemias, ao orar, ao jejuar, qual era o conteúdo da sua oração? O versículo 5 diz:
Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido. A oração de Neemias continha adoração. A ideia de quem ele é e de quem o Senhor é. A gente precisa aprender a orar e adorar ao mesmo tempo. A gente precisa orar e dentro das nossas orações colocar adoração, porque tem orações que a gente faz colocando Deus na parede. Algumas igrejas, né, algumas doutrinas dizem, inclusive para você decretar. Existe outra palavra que algumas igrejas estavam ensinando. Não sei se alguém lembra, mas era algo bem assim, que você colocava Deus na parede, determinar ao Senhor, mas quem determina é o Senhor. Nós precisamos nos colocar diante de Deus em humildade, solicitar Ele, buscar Ele em oração, para que Ele possa determinar algo nas nossas vidas, ou Ele, por amor e por sua graça, Ele trazer uma mudança nas nossas vidas. E foi assim que Neemias agiu. Ele começou adorando ao Senhor, e quando você adora ao Senhor, você vê o quanto Ele é grande, você também percebe o quanto você é pequeno. E ele diz: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. E ele pede: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel. Então é uma intercessão, primeiro, a intercessão, uma oração de intercessão, onde ele ora por todos os filhos de Israel. Ele faz, em segundo lugar, uma confissão de pecados, e faz confissão pelos pecados dos filhos de Israel. E, em terceiro lugar, ele se inclui, ele diz que temos cometido contra ti, também eu e a casa de meu pai temos pecado. Porque nós temos a mania de escutar pregações e achar que é para o vizinho. Olha, está vendo? Está vendo? Aí você olha para a pessoa e diz: olha, está vendo? Só que muitas vezes você não se inclui. E aí uma oração como essa, uma oração onde uma mudança extrema precisa acontecer, você precisa de humildade, você precisa confiar no Senhor, você precisa confessar os pecados alheios e os seus também. E aí Neemias, ele diz: também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. Então ele percebeu, a palavra está lá registrada, isso aconteceu, nós pecamos, nós transgredimos, e por isso nós fomos espalhados entre os povos. Mas ele também lembrou pela palavra, e aí a terceira conteúdo que deve ter em toda e qualquer oração é você se agarrar numa promessa. A palavra de Deus tem muitas condições que são condições positivas e condições negativas, do tipo, se você fizer algo ruim pode acontecer. Foi o que aconteceu aqui. Eles transgrediram e foram espalhados entre os povos em cativeiro. Mas no 9 ele lembra de uma promessa, ele diz: e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então ainda vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei, e trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. O Senhor tem um lugar para mim, para você, para a sua família, para a sua Jerusalém. Por um momento você pode ter transgredido, ou tem havido uma transgressão coletiva, e podem estar em cativeiro, estar em uma situação, como diz aqui, uma Jerusalém assolada. Mas por outro lado, o Senhor tem uma promessa, essa promessa se mantém pelo amor e pela graça dEle, não pelo nosso merecimento. Pelo amor e pela graça dEle, Ele diz: olha, tem um lugar que eu tenho escolhido, para ali se fazer habitar o meu nome. Então o Senhor escolheu um povo, Ele escolheu, e a igreja hoje é esse povo, é o lugar onde se habita o Senhor. O Senhor, Ele tem um povo aqui na terra que representa o Senhor.
nós somos igreja dele, e nós precisamos estar nesse lugar escolhido pelo Senhor. Em que lugar nós estamos? Será que nós estamos nesse lugar escolhido pelo Senhor? Então, Neemias, ele estava reivindicando essa promessa, ele estava apostando nisso, ele estava crendo nessa promessa, na palavra do Senhor e na promessa. Então, quando você orar, humilhe-se diante do Senhor, jejue, adore e se agarre na palavra. E creia nas promessas de Deus, porque o Senhor é amoroso, misericordioso e Ele é imutável. Então é nisso que ele estava agarrado, e ele diz, eles são teus servos e o teu povo que resgataste com tua grande força e com tua forte mão. E ele disse, olha, o Senhor já te resgatou esse povo, lembra do teu povo. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos, a oração do teu servo e a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. E começa o livro de Neemias. Então o livro de Neemias, ele começa com esse confronto, ele começa nessa situação de tensão. Aí no capítulo 2, ele se encontra com o rei, porque ele é copeiro do rei, ele sempre está feliz diante do rei, mas nesse dia se encontrou com o rei, e servindo ao rei, o rei percebeu ele triste, e ele pergunta por que está triste. Aí vem aquele versículo que nós lemos, é o 3, versículo 3 do capítulo 2, ele diz, como é que eu posso estar feliz? Viva o rei, para sempre. Também ele não vai dizer, vai desfazer do rei, não, ele é um servo do rei. Viva o rei para sempre. Mas, Senhor rei, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E a partir daí, ele consegue do rei uma oportunidade, ele pede ao rei, e o rei concede uma oportunidade para reedificar aquele lugar. E o rei, ele, pela misericórdia de Deus, aqui conforme está escrito no versículo 8, e o rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então existe sempre um movimento que vem do mundo espiritual aqui na terra. Então aquilo que acontece, aquela porta que se abre, o seu patrão que acaba entregando algo para você, ou o seu pai. Então assim, o que acontece de bênçãos, muitas vezes é o Senhor abrindo a porta no reino espiritual e ela se manifestando aqui na terra. O fato é que o rei disse, tudo bem, Neemias, vai lá reedificar a tua cidade, e ele entregou recursos para que ele pudesse ir, ele foi lá com recursos para edificar, ele foi lá com pessoas, e foi lá com recursos naturais para que pudessem edificar aquela cidade. E aí, a primeira coisa que ele fez foi postar no Instagram. Você acha que Neemias ele chegou lá tocando a trombeta e falando? E isso nós precisamos aprender, porque nós precisamos aprender isso, porque isso é na contramão do mundo. A primeira coisa que Neemias fez, quando ele chegou em Jerusalém, no dia 11, versículo 11, ele diz, cheguei a Jerusalém. No dia que ele chegou, ele disse, esteve ali 3 dias. O que é que ele fez? De noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Então, ele foi primeiro calado, ele foi primeiro observar, ele foi primeiro em oração, em vigilância, porque ele sabia que existiam inimigos ali. Então, o que é que nós fazemos geralmente? Principalmente nesses tempos de hoje. Qualquer projeto, qualquer missão, você já joga lá nas suas redes sociais o que você vai fazer, o que o Senhor está fazendo, você abre as portas da tua casa, você abre. E muitas vezes mesmo você precisa pedir discernimento ao Senhor, porque não é a hora de declarar, não é a hora de apresentar. E muitas vezes não vai ser a hora de apresentar. Vai ser principalmente a hora de fazer como Neemias fez. Não declarei a ninguém que meu Deus me pôs no coração. É um momento. Jesus até falou para os seus discípulos a hora de falar. Ele disse, olha, agora estou declarando aqui
sussurrando aos seus ouvidos, mas tem hora que vocês vão subir nos telhados e vão declarar o Evangelho. Então tem hora para declarar e tem hora para não declarar. E a gente precisa pedir a Deus discernimento para isso. Então ele passou 3 dias ali e ele estava verificando a situação. É o que o exército chama de orientação. A primeira coisa que um aviador, quando é chamado para uma missão, sem conhecer o país, sem conhecer exatamente o território, é se orientar. Então ele vai, ele entende o que tem que fazer para depois decidir e depois agir. É um método da aeronáutica. Então ele vai orientar, ele vai decidir e depois vai agir. Então lá estava Neemias se orientando, aí viu os muros de Jerusalém, viu os muros fendidos, viu as portas consumidas pelo fogo, e aí ele se reuniu com os magistrados, os anciãos, e aí sim, ele fez um pedido, ele fez um convite, e ele disse: meus irmãos, bem vedes vós a miséria, versículo 17, em que estamos em Jerusalém, está assolado, e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio. Então, para não ser somente Neemias falando ali, porque muitas vezes, num projeto desse, você vem e diz: pessoal, vamos mudar, gente, vamos mudar, Brasil vamos mudar, igreja vamos mudar, família vamos mudar, mas você precisa provar e declarar que Deus está contigo. Então Neemias, no versículo 18, diz: então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. E aí eles foram cheios de ânimo, eles foram animados por essas palavras e por essa situação, e porque viram que havia um patrocínio de Deus. O que aconteceu? Eles se levantaram e foram edificar. Começaram um processo. E ao mesmo tempo, no 19, ele fala sobre inimigos que estavam zombando e desprezando. Porque ouvindo Sambalate, o Horonita e Tobias, servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos. Então é comum, num processo desse de reedificação, de restauração, os teus inimigos zombarem de você, eles falarem, diminuírem você, mas é nessa hora que você tem que se apegar à promessa de Deus, é nessa hora que você precisa agir com fé, é nessa hora que você não pode deixar se vencer pelas palavras, e como o inimigo te vê, você precisa pensar como Deus vê, como o céu está te vendo, como você está movendo segundo a vontade de Deus e a permissão de Deus. Então Neemias estava lá, e apesar dos inimigos estarem zombando e desprezando, eles foram em frente. Foi o que ele respondeu para os inimigos: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Ele não disse que era ele não disse que era o povo, ele não disse que eram os carros e cavalos, ele disse que o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E é isso que deve acontecer na minha vida e na sua vida, em qualquer projeto e processo de restauração, reestruturação, de reedificação da sua vida, da sua família, de uma área da sua vida, da sua igreja, do seu país. O Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Ninguém mais, não é você, é o teu Deus. É confiar no teu Deus. E ali eles começaram a agir. E aí, tendo o patrocínio divino, tendo a palavra, eles começaram a agir, começaram a levantar as portas. E aqui fala no capítulo 3, levantou a porta das ovelhas, a porta do peixe, e aí, sempre com suas fechaduras e ferrolhos, a porta velha com suas fechaduras e ferrolhos. Eles emadeiravam as portas, porque as portas estavam queimadas. E aquelas madeiras já estavam todas queimadas. Eles emadeiravam as portas, levantavam e substituíam as suas fechaduras e ferrolhos. Então, uma segurança de uma cidade era composta
basicamente pelos muros, os muros que impediam tanto de sair como de entrar, mas aí eu tinha aqui as portas, que poderiam estar abertas ou fechadas, e ali que eu fazia o meu controle de acesso. O fato é que nem muro e nem porta estava de pé. E aí eles começaram a reedificar os muros e começaram a consertar as portas. E em cada versículo que fala sobre cada porta, ele fala sobre fechaduras e ferrolhos. Então não adianta, meu irmão, você vir com a estrutura, levantar uma porta na tua vida, na tua casa, agora o inimigo não entra, mas você esquecer de fechaduras e ferrolhos. E será que eu tenho fechaduras e ferrolhos esquecidos, não instalados na minha casa? O que são essas fechaduras e esses ferrolhos? Às vezes é uma coisa tão pequena, mas é aquilo que vai impedir de que aquela porta se abra. Muitas vezes a falta da fechadura e o ferrolho, muitas vezes é esse teu acesso a alguns recursos do teu celular. Muitas vezes é a porta que você abre ao teu filho para o mundo. Você fecha muitas coisas, você não deixa ele falar com estranhos, mas entrega um celular para o seu filho, que é uma criança, e deixa ele na tua casa sem nenhuma supervisão. Falta de fechaduras e ferrolhos. Você constrói uma porta, você tem toda uma estrutura de proteção da tua casa, da tua família, mas algumas fechaduras e ferrolhos você esqueceu de colocar. Às vezes, alguma coisa que vem da mídia, muitas vezes não é só rede social, muitas vezes é algo que vem da mídia, música, filmes, coisas que vêm e vêm como tão suaves, tão pequenas, mas elas te tornam vulnerável, porque ali é o caminho de entrada do inimigo, na sua casa, na sua vida, na sua família. Por isso que nós precisamos orar, buscar a Deus, adorar mais, e edificar os nossos muros, levantar nossas portas e colocar as fechaduras e os ferrolhos. As fechaduras e os ferrolhos. Amém? E aí houve esse processo, e esse processo aconteceu, e o interessante é que várias famílias participaram, e esse foi um processo coletivo. Então, para você ser o Neemias da tua igreja, ser o Neemias do teu ministério, ser o Neemias da tua nação, você precisa mobilizar. Você precisa trabalhar com as pessoas, e as pessoas precisam, de fato, agir. E eles agiram, e eles trabalharam, mas teve uma hora que o inimigo se irou, ardeu em ira, se indignou muito, escarneceu dos judeus, capítulo 4. E aí qual foi a ação aí? Tudo bem, nós vamos continuar fazendo, nós vamos continuar edificando, mas nós vamos também nos proteger. Então com uma mão ele estava lá com a pá, com a outra com a espada. E eles colocavam gente para vigiar, mas colocavam gente para construir, mas também não deixavam de vigiar, mas também não deixavam de construir. O problema é que quando a gente está reconstruindo, muitas vezes a gente deixa de vigiar. A gente deixa de vigiar. E nós precisamos lembrar que o inimigo, ele está... Aí volto para 1 Pedro, foi a que a gente leu no começo. Pedro, ele coloca uma situação do mundo espiritual. Ele diz que o inimigo, ele é como o leão que fica ao redor, tentando te tragar. Lá estavam Sambalate e outros inimigos, ardendo em ira, se indignando muito, como diz a palavra, falando mal dos judeus. Então, eles são fracos. Sabe quando você vai, eu não sei se quem teve essa experiência, mas que você vai tentar expelir um demônio, qual a primeira coisa que ele faz? Ele ruge. Ele se faz de forte. E você quase que acredita. Aí tem medo. Por quê? Porque ele acha que é forte e ele vai tentar te intimidar. E a segunda coisa que ele faz é tentar te diminuir. Você não sei o quê. Aí ele começa a falar verdades e mentiras sobre você. E se você cair nessa, você não vence nesse momento. O Senhor te deu a chave, o Senhor te deu o poder, o Senhor te deu a autoridade, mas se você não segurar isso, se você não sustentar isso, se você não entender o mundo espiritual, você não vai vencer. Então, lá estava o inimigo indignado, ardendo em ira e escarnecendo dos judeus. E você vai perceber que isso é uma realidade que vai acontecer.
E Pedro também afirma na sua carta: olha, o inimigo está como leão ao redor, ao seu redor. Cuidado. E aí, qual será a nossa atitude aí, sabendo disso? Vigiar. E aí Neemias fez isso. Pessoal, vamos construir, mas não vamos abrir mão da nossa espada. Não vamos abrir mão da vigilância. Então tinha um povo vigiando, outro povo construindo. E aí ele pega e coloca um pessoal com a trombeta. Ó, a gente está construindo aqui separado, mas se você ouvir a trombeta, se junta. Se ouve a trombeta, se junta. Porque o inimigo está tentando atacar um de nós. E olha que mensagem o Senhor tem para mim e para você hoje. Para isso existe igreja. É porque quando ouvir uma trombeta, a gente se juntar e orar e buscar. E um está protegendo o outro em oração, em vigilância. E assim que eles construíram e reedificaram Jerusalém, com espadas, com paz e com a trombeta. Porque assim, eles unidos conseguiram fazer um trabalho que uma família só não conseguiria fazer. E será que não é assim que nós devemos crescer em igreja na nova vida? Lembrando que nós estamos reedificando a nossa casa, nós estamos pregando o evangelho, temos a Cesta Viva aí como uma obra evangelística. Então nós precisamos estar vigiando sempre e estarmos pensando que alguém pode estar sendo atacado pelo inimigo, e se esse alguém porventura toca a trombeta, nós precisamos chegar junto, nós precisamos estar perto, nós precisamos estar ali protegendo e guerreando juntos, amém? Não separados, juntos, amém? Então, para finalizar, eu queria que a gente voltasse para o primeiro Pedro, agora com esse olhar de reedificação, tendo passado pelo livro de Neemias, visto a reedificação de Jerusalém. Agora quero que você leia novamente esses 4 versículos que falam assim, versículo 6, humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus. E não foi isso que Neemias fez? Humilhai-vos, pois debaixo... Mas nós não estamos no livro de Neemias, nós estamos em 1 Pedro 5, 6. Mas é o mesmo princípio, é a mesma estratégia. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Segundo lugar, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Foi isso que Neemias fez. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão bramando, buscando a quem possa tragar. A qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E essa é a mensagem para nós, para a nossa igreja, para a nossa família, para a nossa vida, que está aqui, em 1 Pedro, para todas as famílias, para aquela igreja, para aquele momento, mas também para nós. E essa mesma mensagem está lá em Neemias. Aí eu faço o convite a você, encorajo a você a ler o livro de Neemias novamente. Sei que muitos já leram, os jovens já leram, no Detox, por exemplo, houve estudo desse livro, mas a gente precisa estar reciclando, renovando a nossa mente, porque nós não podemos nos conformar, porque aqueles judeus estavam conformados, aqueles homens estavam conformados, com o muro derrubado, eles estavam com portas queimadas e conformados, até que Neemias chega dizendo, olha, eu vim mandado pelo Senhor, eu vim aqui patrocinado por Deus para a gente reconstruir esse lugar. Então, se você se conforma, você não constrói. E a palavra de Deus diz, não vos conformeis com o mundo, mas renoveis. Aí tem a coisa da mente. Então, você precisa da palavra, você precisa estar colocando na sua mente a palavra do Senhor, para não conformar com a situação da tua Jerusalém. Amém? A igreja pode ficar de pé? Vamos agora para o segundo momento, tão especial, é a nossa primeira Santa Ceia. E aí eu convido também o grupo de louvor, já para ficar apostos, por gentileza aqui, vigiando e construindo. Convido a você para também continuar vigiando
e orando, vigiando e construindo, com sua pá e sua espada na mão. Como eu havia falado, Neemias, ele se ateve, ele buscou a sua, digamos, ele pegou Neemias, ele orou ao Senhor e se baseou no amor e na graça do Senhor. Porque ele, Senhor, nós pecamos, nós não merecemos, nós ficamos longe, mas eu queria lembrar uma coisa, eu queria resgatar algo. Senhor Deus, a tua palavra diz que se a gente voltar, se a gente se humilhar, o Senhor disse, não importa onde a gente esteja, o Senhor vai nos ajuntar novamente. Isso aconteceu com Jerusalém, isso aconteceu no tempo de Neemias, e isso aconteceu também há 2000 anos atrás, quando o Senhor manda Jesus. E a partir daí o evangelho é pregado, o Senhor é restaurado, a paz é restaurada, e a partir daí, Atos 2, você vê algo acontecendo, algo maravilhoso acontecendo, o evangelho é pregado, e quanto mais aquela igreja é intimidada, mais ela se espalha, mais o evangelho é pregado, e o amor de Deus é manifestado tanto nos judeus quanto aos gentios. E muitos de nós, eu acho que a maioria de nós, talvez a maioria aqui, a grande maioria, nós seríamos os gentios. Porque se você não é da linhagem dos judeus, você é gentil. E o Senhor, ele ordenou pregue aos judeus, pregue em Jerusalém, mas existe um momento que os discípulos e os apóstolos e aqueles homens começaram a pregar a gentios. E é pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus que nós estamos aqui. Nós fomos alcançados pelo Senhor. Nós poderíamos estar dispersos. Hoje nós estamos aqui ajuntados, como aquele povo que foi ajuntado naquele dia. E nós precisamos celebrar isso. Isso foi pela morte, pelo sacrifício de Jesus. Foi pelo amor do Pai que enviou o seu Filho. Foi pelo amor do Filho que se entregou. E nós precisamos lembrar isso. E o Senhor Jesus disse, em 1 Coríntios 11, está escrito, registrado, porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. E ele disse semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que bebeis em memória de mim, porque todas as vezes que comeste esse pão e bebeste o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Nós estamos aqui em 2025, 15 de janeiro de 2025, anunciando a morte do Senhor até que ele venha. E aí, não menos importante, eu queria só que você desse atenção também ao 28, que diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então nós vamos agora ceiar. Santa Ceia, os elementos serão distribuídos. Nesse momento é o momento onde você lembra do que Jesus fez. Você vai comer do pão, beber do cálice, mas também você vai olhar para dentro. Você vai examinar a si mesmo. Porque a palavra diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então que isso não aconteça, que nós não possamos beber e comer para a nossa própria condenação. Pelo contrário, que nós possamos comer e beber esses elementos aqui para a nossa salvação, para a nossa santificação. E a palavra diz que nós possamos declarar isso periodicamente até que ele venha. Amém? Não sei se é possível. O casal que eu tô pensando em chamar. Eu só tô vendo
primeiro o homem do casal que está com a... E a Alana não está aqui, né? Está com o Azaf, é isso? Aí está ela. Queria, por gentileza, chamar o casal pastores, né? Timóteo e Alana. Sugestão de canção aqui. Mas antes da gente cantar a canção, queria que a igreja orasse, estendesse as mãos, tanto para os casais quanto para o casal, tanto quanto para esses elementos aqui da mesa. Senhor Deus, estamos aqui na tua presença, Senhor Deus. Te agradecemos, Pai, pela tua maravilhosa presença. Te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça. Te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor é imutável, a tua palavra não muda. Te agradecemos e nós já nos firmamos nessa palavra, nos firmamos no teu amor, na tua graça, e te agradecemos porque o Senhor está aqui nos abençoando pelo teu amor e pela tua graça, não, Senhor Deus, pelo nosso merecimento. Portanto, Senhor Deus, seja conosco aqui essa noite, Senhor Deus, que seja como já foi pregado aqui, já foi falado aqui na hora do louvor, declarado aqui, que não seja uma noite comum, não seja, Senhor Deus, algo comum, nós estejamos realizando algo, Senhor Deus, puramente religioso, automático, não, Senhor Deus, que seja algo espiritual, que nós possamos, Pai, estar lembrando, Senhor Deus, do sacrifício vivo e ao mesmo tempo, Pai, sermos cheios do Teu Espírito. Abençoa, Pai, esses elementos, Pai, que estão dispostos à mesa, e cada um, Pai, que tomar desse vinho, beber desse vinho, comer desse pão, que possa estar, Senhor Deus, conscientes, perfeitamente conscientes do que estão fazendo, Senhor Deus, da maravilha que é sentar à tua mesa, Senhor Deus, e da tão preciosa obra que foi a tua, Senhor Deus, de Jesus, Senhor Deus, ali na cruz, Senhor Deus. Senhor Deus, quão precioso é isso e nós não merecemos. Pai Celestial, abençoa, Pai, o casal, Senhor Deus, de pregadores, pastor Timóteo, pastor Alana. Deus abençoa a sua família. Senhor Deus, continua restaurando, Senhor Deus, continua fazendo crescer, enche com teu Espírito, Senhor Deus, e continua protegendo com tua forte mão. Nós queremos por isso, te agradecemos, Senhor Deus, pelo teu livramento na vida do pastor Timóteo, Pai, algo terrível poderia ter acontecido, mas nós queremos que o Senhor é aquele que cura, aquele que salva, aquele que guarda. Nós cremos nisso, Pai, e aí, Pai, por isso nós te louvamos essa noite, porque Tu és o nosso Deus. Tu és, Pai, a nossa torre forte. Tu és, Senhor Deus, a nossa rocha. Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém e amém.